nós vamos conversar agora, ao vivo, com a Paula Marque. Ela é campineira e mora lá na Finlândia e nos conta como está o dia a dia por lá. Paula, seja bem-vinda ao RF News. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, boa noite. Muito obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigada. Paula, eu queria saber, a Finlândia foi eleita, né, o país mais feliz do mundo por diversos anos seguidos, né? Como que é morar num país tão planejado, tão bem preparado? É realmente muito bom, né? Assim, a gente tem um cotidiano muito tranquilo, assim, não existem grandes eventualidades aqui. As coisas são bem planejadas, tudo funciona direitinho. É bem tranquilo, bem diferente do que a gente vê no Brasil. E como que você compara aí a cidade, né, a cidade de Campinas, com a cidade que você vive hoje? Especificamente, qual cidade que você está falando nesse momento? Eu moro em Helsinki, que é a capital, né? Na capital mesmo. Helsinki é uma cidade muito menor que Campinas, mesmo sendo a capital daqui. Mas aqui é uma cidade extremamente bem planejada, então tudo funciona, assim, as de ônibus, metrô, trânsito, tudo funciona. A questão de planejamento urbano também é sempre bem feitinho, então todos os bairros são planejados, sempre que tem construção nova, tem construção de rua para evitar trânsito. Então é tudo muito bem pensado antes de ser feito, sabe? Dá para ver que tem sempre esse cuidado no planejamento da cidade, sabe? Não é por acaso. E a Sim. cidade também tem muito verde, então tem bastante parque espalhado. É uma coisa que os finlandeses levam muito em conta, a qualidade de vida perto da natureza, então tem muito verde. A gente está vendo aqui algumas imagens, né, de drones também, e da cidade ali também, como ela é bonita e bem planejada. A gente sabe também que a Finlândia está preparada para momentos extremos, né, como uma eventual guerra com a vizinha Rússia. Paula, você sentiu isso em algum momento? Acho que bem no comecinho, assim, teve um momento que acho que todo mundo ficou um pouco mais assustado, né? Até porque os jornais noticiaram muitas coisas, teve uma tensão, assim, a questão de, a gente não sabe o que vai acontecer, e se ele decide atacar aqui, porque, como você disse, antes tem a história da Segunda Guerra, então os finlandeses mesmo ficaram bastante assustados, assim. Uhum. Bastante gente começou a se preparar para caso tivesse alguma coisa. O governo, na verdade, manteve uma postura calma de alertar a população, não, olha, tá tudo bem, a gente está continuando com a diplomacia e a gente está aqui. Uhum. Sim, sem dúvida, mas a embaixada, né, brasileira na Finlândia chegou a te comunicar com alguma coisa? Houve já algum racionamento do gás, por exemplo? Alguma situação aí de emergência a mais? Não. A embaixada brasileira só pediu para os brasileiros manterem os documentos atualizados, que é uma coisa que quando você mora perto, longe do país, você devia sempre fazer, né? Ter sempre Uhum, passaporte renovado, né? uhum. Nunca ficar sem o seu documento do país. E eles só fizeram esse alerta, assim, a gente pede para todo mundo ter, né, os documentos renovados. Além Sim. disso, não teve nenhum alerta do governo para a população. Mas os comentários, algumas pessoas chegaram a comentar aí nas ruas, por exemplo, as conversas que você vê, se alguém sabe onde está um bunker, por exemplo, por um momento de emergência, colocaram endereços ali de bunkers no site da prefeitura. Isso sempre teve, assim, os endereços. O site da prefeitura é muito completo. Então, tem endereços de todas as coisas que existem na cidade, incluindo os bunkers. E quando não tem época de guerra, eles podem ser, na verdade, até alugados para outros tipos de eventos. É bastante comum, o meu prédio, por exemplo, tem bunker, é uma coisa não incomum. Até por causa das guerras que a Europa passou, muitos prédios aqui têm bunker. Então, o meu prédio tem um bunker. Uhum, Eu uso o bunker como um depósito. uhum. E é uma coisa muito normal, assim, não é uma coisa fora do nosso cotidiano. Mas conta É pra claro que as gente. pessoas em si foram atrás dos endereços, né? A gente tem um grupo de brasileiros até bastante grande aqui. E aí o pessoal falou, dá uma olhada onde é perto da casa, para quem não tem banqueiro no prédio, né? Fique esperto para saber onde é, para ter certeza. Normalmente as estações de metrô são bunkers, então é o mais comum. Assim.
tem uma estação de metrô, tem um bunker. A gente chegou até a ver imagens, né, de bunkers que tem até pistas de corrida aí na Finlândia, né? Existe aí uma preparação para uma possível guerra, né? Tem planos de contingenciamento. 1/3 da população adulta está aí entre os reservistas. O que a gente vê é que compõe uma porcentagem muito grande, né, da população ali da Finlândia que está disponível para o exército. Então, em toda a Europa, em relação à porcentagem, é o maior exército, né, também. Então, a gente vê que eles têm uma preparação. O serviço militar é obrigatório, na verdade. Então, todos os homens se alistam e grande parte das mulheres também. Então, é por isso que muita gente é reservista. Todo mundo faz 1 ano de exército depois de 18 anos. Eu tenho algumas amigas, também colegas finlandesas que fizeram exército por escolha própria. Sim, e conta pra gente Sim, e conta pra gente desse bunker que tem aí no seu prédio. Você me disse que usa como um depósito. Como que é? Então você já foi lá? Porque nós brasileiros não temos nem noção de como isso seria, né? Explica pra gente. É como se fosse uma outra parte normal na parte do subsolo do prédio. A parte do subsolo do prédio, normalmente aqui na Finlândia, tem muitas coisas variadas, assim, de serviço. É como se fosse uma área comum do prédio, né? Como a gente não tem a parte externa muito forte por causa do frio. E embaixo é onde ficam as coisas. Então tem a parte de lavanderia, tem as garagens, tem um lugar para você ficar roupa. E uma das partes do nosso prédio aqui é o depósito, e no nosso caso, o nosso depósito é um bunker também. Então, a grande diferença é que tem um sistema de filtragem de ar, as portas são muito maiores, e a gente usa como depósito, mas igual você falou, tem bunker que tem que ser de corrida e tal, porque eles se tornaram espaços de utilidade pública, vamos colocar Os assim, bunkers. para não ficar um espaço parado, exato. Sim, como se fossem cidades subterrâneas, né? Até aqui na imprensa brasileira chegou-se a usar esse termo, que na Finlândia tinham ali cidades subterrâneas, né? Com pista de corrida, com um sistema de ar-condicionado. É assim mesmo? O ar-condicionado, na verdade, é um sistema de filtragem de ar, né? Que é bem potente, assim, porque é para filtrar até ar em caso de explosão nuclear e tudo mais. Então, é mais por isso que tem o sistema de filtragem. Pois é, até Mas 2020. são bem equipados. São bem equipados. Até 2020, pelo menos, tinham 54 mil abrigos construídos na Finlândia. Eles são capazes, gente, olha esse dado, de abrigar mais de 4,4 milhões de pessoas, 4 milhões e 400 mil pessoas, segundo o Ministério do Interior. Então, são cidades mesmo subterrâneas, né? Eu cheguei a te perguntar se o gás tinha diminuído, porque na Alemanha eles chegaram a racionar gás por lá, ou energia, alguma coisa nesse sentido foi diminuído por aí para economizar ou não? Houve alguma orientação assim? Gás aqui a gente não usa muito. Porque é tudo elétrico, a gente usa bastante energia. A energia tinha sofrido um aumento já, mas pré-guerra. E os preços continuam altos, mas também um pouco por causa da época do ano. Mas teve esse aumento bem grande na conta de energia há alguns meses. E o governo também falou que eles já conseguem ser independentes da Rússia na questão do gás, da energia. Então, deixa a gente um pouco mais tranquilo nessa questão de preço dessas coisas. O que aumentou de verdade foi a gasolina, que quase duplicou de preço. Aqui também. A gente tem sentido esse aumento também, eu acho que no mundo inteiro. Ontem só que teve um alívio, né? Porque a gente teve aí a colocação de alguns barris a mais de petróleo no mercado, então a gente teve um alívio. Mas eu gostaria de saber o seguinte, existem shoppings que têm reservatórios também de algum tipo de produto? Você chegou a saber sobre isso, a ter alguma informação nesse sentido? Não, nesse sentido, eu não fiquei sabendo de nada específico, assim, sobre reservatório. Sim. Eu não vi na mídia daqui falando nada específico. E depois da Segunda Guerra Mundial, um dado que a gente poderia falar é que houve um projeto de urbanização na Finlândia, que começou também, teve a sua origem na Segunda Guerra e melhorou ainda depois em 80, que segue essa linha de ter essas cidades subterrâneas, essa preparação. Então, conta pra gente como que é tudo planejado, o que você vê todos os dias que você fala, puxa, que país evoluído, né? Puxa, que país que a gente consegue ter aí um acesso bom a transporte, saúde. Conta pra gente um pouco desse dia a dia.
Eu acho que a grande questão aqui da Finlândia, que faz tudo isso funcionar tão bem, é uma base de educação muito grande. Como eles têm várias notícias sobre isso, né? A melhor escola, a melhor educação do mundo. As pessoas tendo acesso à informação e tal, conseguem cobrar dos governantes de terem mais coisas, né? E aí, com toda essa informação mesmo, né? Não tem desvio de verba pública, não tem nada desse tipo de coisa. Então, as coisas que são construídas são de fato construídas, ficam prontas. A população vai atrás e tudo que é público é de fato público. Então, por exemplo, eu moro perto de uma escola do ensino fundamental. A escola tem um campo de futebol. A gente pode usar o campo de futebol no final de semana, porque é um campo de futebol público, porque é da escola, então é de todo mundo, sabe? Então Uhum. tem esse conceito de que tudo que é público é de todos, e todo mundo toma conta. Uhum. Então não tem uma depreciação. Você vai na biblioteca, tem livro, tem computador, tem impressora 3D, tem máquina de cortar a laser, tem máquina de costura, porque é público, e tudo que é público é de todo mundo, e todo mundo cuida. Então esse é um cuidado que você vê em tudo aqui, no ônibus, na rua, nas coisas públicas, tipo escola, biblioteca, é tudo extremamente bem cuidado. Sim, e o mais interessante das informações que temos aqui é que todos os ambientes, eles podem ser facilmente evacuados em 72 horas, parece que existe um treinamento, né? Existem também alguns abrigos antibomba, segundo o Ministério do Interior da Finlândia também, que tem ali essas informações. Você chegou a saber com a população se houve algum tipo de treinamento, se existe esse treinamento para evacuação em caso de guerra? Que eu saiba, assim, que eu conheça, não. O que eles fazem toda primeira segunda-feira do mês é eles tomam as sirenes de emergência da cidade, toda primeira segunda-feira do mês, para uma questão de teste mesmo. Mas que eu saiba, ninguém faz treinamento nesses dias da sirene. Eu não sei se algum tipo de departamento público faz, às vezes tem alguma coisa relacionada a isso, que eu realmente não sei. Mas toda primeira segunda-feira do mês tem o teste da sirene. Esse teste da sirene é tocado que horas, assim? É na hora do almoço, acho que é meio-dia. Meio-dia. E você não sabe falar se existe em alguns locais que realizam esse treinamento. É que eu tenha visto, nunca vi. Eu não sei se tem alguma coisa pública, talvez alguma coisa ligada mais ao exército, ou ao corpo de bombeiros, ou até a polícia. Mas assim, em locais privados, vamos falar assim, empresa, shopping, não tem nada. Não Não tem. acontece nada, só toca. Sim, mas toda primeira, então toda primeira segunda-feira do mês é feito isso. Você sabe desde quando? Desde a Segunda Guerra, desde os anos 80, depois da, Eu né? não sei desde quando, mas eu imagino que faça bastante tempo, porque é uma coisa bem tradicional. Todo mundo está acostumado, né? Todo mundo tá acostumado. Inclusive, quando tava com esse perigo de guerra, eles avisaram. Fizeram questão de reavisar, tipo, não esqueçam que essa sirene é a sirene toda primeira segunda-feira do mês. É, Pra porque deixar na bem claro que a Ucrânia, população não. quando a gente viu as sirenes sendo tocadas, a minha geração não tem nem ideia como seja o tocar dessa sirene, né? Então foi a primeira vez que a gente viu imagens ali de uma sirene sendo tocada, jornalistas transmitindo bombardeios ali ao vivo na região da Europa, tá bom? Sendo bem clara, porque já tiveram várias guerras aí ao longo da minha vida, mas na região ali da Europa, num país ali daquela região, a gente não tinha sentido isso ainda. Falando sobre planejamento em todo o país, você disse que sente que tudo funciona muito bem, né? O metrô, funciona muito bem a saúde, funciona também a educação. Então, assim, o planejamento de guerra também funciona. Mas houve uma sinalização, né, da Finlândia até que queria entrar na OTAN. Houve algum comentário, algum medo nesse sentido nas ruas que você sentiu? Na verdade, medo não. É mais uma questão que até antes dessa guerra, a Finlândia era um país que sempre se manteve neutro contra isso, né? Nunca teve. A população mesmo nunca demonstrou vontade, então o parlamento nunca foi atrás. E foi uma coisa que mudou drasticamente depois da guerra. Antes eu acho que era uma coisa de, sei lá, 30% da população gostaria, eu posso até depois checar os dados. E hoje em dia já passa de 50%, sabe?
Então é uma coisa que de fato o país está estudando fazer, porque hoje tem um apoio também da população. Tá certo, Paula, muito obrigada pela sua contribuição aqui com a gente no RF News e eu desejo para você muita felicidade aí na Finlândia, já que é considerado o país mais feliz do mundo, né? Já foi eleito aí 2 vezes. Você sente essa felicidade por aí? Eu sinto. É de fato uma. É uma felicidade diferente da felicidade que a gente expressa no Brasil, mas é a verdade. Tá certo, muito obrigada. Imagina, tchau, tchau.